Então, o ano que vem, estamos já falando do ano que vem, o 20º ano, nós vamos parar este Alto Tietê. Meu Deus. E Deus vai soprar avivamento e prosperidade de tal maneira nesta igreja. Essa igreja vai ter um potencial tão glorioso até julho do ano que vem, que ela vai ser o tentáculo profético que alcançará todo o Alto Tietê, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Espírito Santo por isso. Deus é bom. São 9h06. Sem mais delongas, nós vamos fazer algo que você vai sentir algo diferente. Por ser este pregador, o nosso anfitrião, a nossa voz apostólica, alguém diria, teria que ser então essa voz apostólica à noite. Mas o Espírito Santo disse, põe ele de manhã, porque aí eu trago o povo dele. Quer dizer, o Espírito Santo disse, usa ele. Estou deixando escapar, Senhor. Repreende o sincericídio, sabe? Mas o que eu preciso dizer isso antes de pregar. Quando eu estava fazendo a colocação dos pregadores, eu disse, se eu encaixar de manhã, é um atrevimento, é um anfitrião. É um anfitrião, Espírito Santo. O cara é o pastor da igreja. Ele disse, não, põe ele, vou te mostrar quem ele é. Põe ele que tu vai ver. Eu falei, Senhor, mas põe na primeira. Os pregadores geralmente que pegam sábado de manhã é um desafio. E Deus disse, ele é a minha voz profética para amanhã. E eu demorei a mandar a lista preocupado com isso. E aí quando eu mandei, o gigante disse, meu líder, como é bom servir ao lado de vocês nessa escola. Eu disse, ui! É o que Deus diz. A verdade é que ele já pregou à noite, de manhã, não importa a hora. Não importa a distância, não importa o horário, não importa o tamanho do público. Ele está conosco desde quando abraçou a visão dessa escola. Por isso eu não tenho nenhuma dúvida que essa voz profética é algo que vai nos impactar na manhã de hoje. Eu quero convidar os queridos a ficarem em pé e com muita honra receber este que tem sido o pastor sênior deste ministério, o pai de pastores e pastoras, o líder de vidas salvas, a voz relevante na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Vamos receber o apóstolo Edson Santos, nosso líder. Lá vem ele! Aleluia. Bom dia. Graça, paz, saúde abundante sobre sua vida. Amém. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: talvez você seja desprovido de beleza, mas você é cheio da graça de Deus. Glória a Deus. Que gente, a gente melhora, mas beleza não tem jeito. Se é feio, deve. Tome seu assento em nome de Jesus. Cara, só de estar aqui participando, a gente que ficou sentado durante 10 anos da escola, né? Que a gente foi ouvindo pregadores pregar. E hoje poder fazer parte, ministrar, para mim já é uma honra, né? De poder estar e fazer parte desse time, ser honrado, né? Ou comissionado a ministrar a palavra. É uma grande responsabilidade. Então não importa se você prega para 10, para 15, para 1000, a responsabilidade é a mesma, porque a palavra não é minha, a palavra é do eterno Deus, e o povo é dele, né? Eu quero louvar a Deus pelo pessoal que veio do Rio. Novembro nós vamos estar lá, em nome de Jesus. Nós não pudemos estar no ano passado, porque minha filha caçula casou e calhou de ser na mesma data, né, da escola. Eu tentei fazer ela mudar, mas a filha puxou o pai, teimosa,
É essa data que Deus falou e realmente Deus honrou. Ela fez na beira da praia. Foi algo assim fantástico. Deus preparou tudo, a decoradora, assim, presentes assim maravilhosos. E Deus abençoou com o clima. Estava chovendo, garoando. E de repente, quando nós começamos a cerimonial, o tempo se abriu. Pôr do sol maravilhoso, que era o que ela queria. E foi lindo demais. Eu fiquei muito emocionado. Quase não faço a celebração, né? Eu pude fazer do meu filho mais velho e ela também. E eu fiquei muito impactado e por isso que eu não estava no Rio. Mas esse ano nós vamos estar lá, em nome de Jesus, louvando ao eterno Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 15. Nós vamos compartilhar um texto da palavra de Deus. Não sei se você me acompanha na rede social. Eu gostaria que você me acompanhasse, eu e a Lili do quiosque, minha esposa. Tem gente que vê, aí o pessoal manda para mim, hoje não tem vídeo da Lili do quiosque? Então se você vai lá no meu Instagram, eu pego a palavra lá, mas eu gosto de ser verdade lá, gente. É meu Instagram, eu faço dele o que eu quiser. Eu posto palavra, posto eu passeando, dando risada, e aí agora eu e ela, são uma parceria, Lili do quiosque, olha lá. Olha, gente, eu estou bonito nessa foto, hein? Vamos lá, a palavra. Hebreus capítulo 13, verso 15. Hebreus 13, 15. Põe na tela, bebezinho. Eu falei que eu ia falar. O Gustavo, gente. Quem não sabe, nós estávamos na quinta-feira mexendo aqui na igreja. Aí a esposa dele, o cara falou que ia dar na Tiradentes. Tiradentes é uma das maiores, né, comunidades que tem aqui em São Paulo, né? E aí ele falou, sou de quebrado, sou do gueto. Aí a esposa dele solta assim, bebezinho. Eu falei, não, bebezinho, eu vou ter que falar disso. Portanto, oferecemos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Eu quero falar sobre o altar que nós devemos construir ou reparar nesses últimos anos, que tem sido abalado. Isso tem entrado dentro das igrejas e tem elevado o nível de desigrejados. Na velha aliança, o altar era feito de pedras. A Bíblia vai nos narrar em Êxodo capítulo 20. E o altar era para ser oferecidos sacrifícios. E o que era sacrifício? Eram animais substitutivos, que nos substituía diante do pecado. Ou seja, toda vez que o homem pecasse, o sangue deveria ser derramado. Então sobre o altar se colocaria um animal que representaria o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então na velha aliança nós vamos ver vários homens levantando o altar. Começa em Noé, a primeira vez que se apresenta um altar. A palavra altar em Gênesis capítulo 8 vai dizer que Noé, saindo da arca, levanta um altar e oferece sacrifício a Deus. Depois nós vamos ver Abraão, Moisés e outras pessoas fazendo a mesma coisa. Só que eram altares provisórios, que nos representavam provisoriamente. Eram altares que, apesar de eram feitos de pedra, e toda vez que o homem pecasse, deveria ter sangue derramado. Cada vez que o homem pecasse, haveria uma expiação, ou seja, o perdão. Para que houvesse perdão, deveria um animal ser colocado sobre o altar. Porém, na nova aliança, o livro de Hebreus, capítulo 10, verso 11, vai dizer o seguinte: que assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar o pecado. Verso 12 vai dizer: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Ou seja, Jesus foi o sacrifício perfeito. Então não tem lógica levantar altar de pedra, porque já não precisa mais derramamento de sangue.
sendo que o sangue do Cordeiro Jesus já foi imolado e os nossos pecados foram perdoados de uma vez por todas. O seu problema não é mais o pecado, o seu problema agora é filiação, você entender que você é filho e não servo. Porque, querido, quem tem mentalidade de servo e age com o coração de filho, quando for confrontado, vai embora. Porque ele serve com a mentalidade, o coração serve com a emoção. E quando a emoção fica abalada, quando é confrontado por um pastor, ele vai embora. A ideia é você ter mentalidade de filho e coração de servo. Porque o pastor pode te repreender, a igreja pode ser abalada, coisas podem acontecer, mas você não se move do lugar, porque você sabe o pai que você tem. Aleluia. Então, agora, onde está esse altar? Já não é mais. Então o altar não existe mais? Sim. Agora o altar é tirado das pedras e é colocado no seu coração. Agora, o lugar do altar não é mais o lugar de sacrifício de animais. O lugar do altar é o seu coração. E o texto que nós acabamos de ler diz que o sacrifício agora é a sua vida, é o que você fala. Então não precisa mais de sangue ser derramado, mas o que precisa? De uma vida e de palavras. E eu quero falar sobre isso, sobre o poder das palavras sendo liberadas em ambientes que só você convive na sua intimidade. Eu quero trabalhar um pouco essa ideia do altar coração, porque Jesus diz assim, que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai procede da onde? Querido, você pode na igreja ser um adorador extravagante, porque as pessoas estão vendo o seu estereótipo, mas o seu coração revela quem você é. A Bíblia vai dizer que Samuel foi orientado a ungir um rei, e ele chega lá e ele olha a aparência, e Deus diz assim, olha, o que você está olhando é a aparência do homem. Eu não recebo a aparência do homem, eu recebo o que sai do coração do homem. E eu já escolhi um homem segundo o meu coração. Então a escolha de Deus já não é sobre a sua aparência, a sua postura, o seu jeito de falar, mas é aquilo que está dentro do seu coração. Esse altar que eu quero trabalhar. E eu quero falar sobre 3 altares, 3 níveis de altar dentro do seu coração que você deve tomar cuidado para que você não se perca, para que a gente não se perca dentro daquilo que a gente fala. A palavra é tão poderosa que existe uma história que uma tribo, quando quer tirar uma árvore de algum lugar, elas se reúnem em volta desta árvore e começam a amaldiçoar essa árvore. Note, eles não arrancam a árvore, mas eles, pelo poder da palavra, lembra que Hebreus está dizendo que o sacrifício de louvor, sacrifício, altar, é o louvor, e louvor não tem a ver com canção, tem a ver com o que você fala, que é o fruto dos teus lábios que confessam o nome do Senhor. Então o que você fala é o que sobe diante de Deus. Diga comigo, o que eu falo é essência suave diante de Deus. Então talvez o que você fala, Deus pode cheirar como um aroma agradável, mas também talvez o que você fala, Deus pode rejeitar e reprovar. Só que existem lugares que não tem como mascarar o que você fala. E é sobre isso que eu quero falar. Essa tribo, a denunciar, a reprovar essa árvore, a árvore seca. O poder da palavra é tão grande que, liberado contra uma árvore, tem o poder de secar. E Jesus fez isso. A Bíblia vai dizer que ele procura uma figueira e não encontra fruto. Então ele amaldiçoa aquela figueira e a figueira seca. O poder da palavra. Agora, eu quero trazer, se você fala mal de alguém, o que pode acontecer com essa pessoa? Pelaquilo que você está liberando sobre ela. É sobre isso que eu quero tratar. Porque é fácil você abraçar na igreja.
É fácil você adorar na igreja, mas existem lugares que a verdade é a verdade. Na igreja todo mundo é bonito, sim ou não? Eu costumo dizer, eu sempre falo que igreja não deve ter o nome igreja, deve ter o nome casa. Casa, e nós somos todos irmãos. E a gente é um irmão tão ruim, que Deus não veio como pai, Ele veio como filho, para ensinar a gente a ser filho e conviver com os outros irmãos. Mas era tão ruim, que Deus falou assim: eu vou me manifestar, mas eu vou me manifestar como filho, para ensinar os meus irmãos a se tratarem como irmãos. Porque o que tira as pessoas da igreja não são os escândalos. O que tira as pessoas da igreja são as palavras que se falam em lugares que só íntimos escutam. Então o primeiro altar que eu quero falar é o altar quarto, casa. Olha para esse irmão e pergunta para ele assim: o que você fala na tua casa? Qual é a conversa que você conversa com teu esposo dentro do teu quarto? Qual é o papo que você tem no seu lugar de intimidade? O que teus filhos estão ouvindo da tua boca dentro da tua casa? Você sabia que algumas mulheres não precisam do diabo, alguns homens não precisam do diabo para afastar filhos e cônjuges da igreja? Mas o poder da palavra dessas pessoas dentro de casa tem o poder de destruir relacionamentos e fé de pessoas. Eu já vi mulheres orarem para o esposo estar na igreja, orarem para eles virem, e os maridos se convertem, mas a mesma boca que a orava pedindo para ele estar na igreja é a mesma boca que fala mal da igreja dentro de casa. Porque na igreja é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas o verdadeiro adorador não é revelado na igreja, é revelado num lugar de intimidade, é na sua casa. Olha para o teu irmão e fala assim: o que você tem falado na sua casa? Porque é louvor, gente. Ô, gente, eu acho que eu estou com um problema aqui sumiu minha ministração de novo. Já a segunda vez, é tão forte que no ano passado sumiu, quando terminou apareceu. Eu estou agora olhando meu esboço aqui, gente, sumiu. Já Deus. Deus gosta de ficar comigo, Pai. Essa palavra de adoração que Deus recebe, que sai, eu acredito nisso, que palavras são espíritos vivos. Tudo que você fala é vivo, se torna vida. A Bíblia vai dizer que Deus criou as coisas pelo poder da sua, ou seja, como Hebreus está dizendo, são fruto é vivo, frutifica. Então tudo que você fala é espírito vivo, e ele pode te favorecer ou te contradizer. Ele pode ir a favor de você ou contra você, dependendo de como você fala. Como que você tem se portado no altar chamado casa? Qual é o sacrifício que você tem se apresentado dentro da sua casa? O que você tem comentado lá no quarto com o seu esposo, com a sua esposa? O que você tem falado no meio dos seus filhos? Porque você, dentro da igreja, é liberada a palavra que Deus faz, mas dentro de casa você murmura, você reclama, você questiona, você indaga, você aponta. Porque o lugar da verdade não é na igreja, o lugar da verdade é casa. Por isso que a gente tem que trazer a casa para dentro da igreja. Aí você vai aprender a ser o que você é na sua casa, aqui na igreja. E não deveríamos escandalizar, porque Deus não olha o que você está apresentando aqui, mas o que está dentro do seu. O segundo altar, que eu acho que é um dos mais importantes, é o altar mesa. Temos vivido uma geração que fica pegado muito ao celular e à televisão, e a mesa perde seu valor. Projetos são estabelecidos em mesa.
alianças são estabelecidas em mesa. Eu quero dizer para você que a cruz é o final, mas o início foi a mesa. O mais importante do que a cruz para Jesus foi a mesa do partir do pão. Uma igreja forte tem uma mesa de comunhão. Vou repetir. Uma igreja forte não se constrói no altar, se constrói na mesa. Todos os pastores que vêm aqui podem pregar o mais lindo que for, podem falar o mais lindo que for. Eu sempre costumo preparar uma mesa e eu digo para eles assim: a minha aliança com você não é no altar, naquilo que você fala no altar, é mais aquilo que você fala sobre a mesa. Porque na mesa as indiferenças caem por terra, na mesa todo mundo é igual. E na mesa só senta quem é íntimo. Eu costumo, quando eu estou falando com algum pastor, eu falo assim: a gente precisa sentar. Não vem pregar na minha igreja, mas antes de pregar na tua igreja, eu quero sentar na mesa com você. Eu preciso confessar pecado. Confessar pecado? Nós não somos igreja? Não somos família? Eu estou num ambiente de intimidade. Então o que eu sou na minha casa eu tenho que ser em qualquer lugar. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim: seja verdadeiro. Então geralmente quando eu sou chamado para pregar em algum lugar, eu sempre falo, antes da gente sentar, Deus subir no teu altar, deixa eu sentar na mesa com você. Vamos tocar um papo. Só que eu estou falando do altar casa. Como é que tem sido a mesa da sua casa? Como que você tem tratado este ambiente? Deve ser um dos ambientes, tirando o quarto, um dos ambientes mais cuidados deve ser a mesa. Na mesa é valorizado. Ninguém senta na mesa de alguém se não for íntimo. Como que você tem tratado o prato, o copo, os talheres? Você coloca qualquer coisa na mesa? Ou quando você senta, querido, alguém já sentou na mesa de um príncipe com mesa toda bagunçada? Fala para o teu irmão: se você não cuida da mesa da tua casa, você não tem estrutura para cuidar das coisas do eterno Deus. Porque se você é zeloso na intimidade, no público, eu sempre tive um princípio violento comigo, eu e minha esposa. Antes da gente ser pastor, quando o meu pastor ia na minha casa, eu não recebia o meu pastor com o copo e o prato e o garfo que eu comia com a minha família. Geralmente quando meu pastor ia em casa, sabe o que eu fazia? Eu ia na loja, comprava pratos novos, comprava talheres novos, comprava copos novos, porque eu estava recebendo a pessoa que abençoa a minha casa. Porque se eu não honro a pessoa que abençoa a minha casa, que ora pelos meus filhos, que fez o meu casamento, eu não tenho capacidade de abençoar ninguém, gente. Só que eu achava que estava fazendo certo. Estou honrando o pastor, ele deve ser honrado. Aí um dia, Deus tem o hábito de falar comigo quando eu estou dirigindo. Deus fala assim comigo. Às vezes eu estou dirigindo, orando, falando com Deus. Aí Deus vem assim no quarto. Eu lembro que eu estava dirigindo um dia chorando, porque as palavras, e como eu estou num ambiente seguro, meus filhos ficaram um bom tempo fora da igreja. E por muito tempo eu culpei o diabo. E Deus falou comigo: a culpa não foi o diabo, a culpa foi o que você falou dentro da sua casa, que afastou seus filhos da presença de Deus. Então é bom sair da negação, porque a gente quer culpar o diabo por tudo, e às vezes a gente é responsável daquilo que a gente está falando. E aí foi um sacrifício muito grande para trazer eles de volta. E um dia eu estava orando, porque, pastor, como é que pode falar e os seus filhos fora da igreja? Mas um dia eu estava dirigindo, Deus falou assim: você está preocupado com o que estão falando dos teus filhos? Eu falei: Senhor, eu estou pregando a tua palavra e estão falando mal dos meus filhos e acabam falando de mim junto. Aí Deus falou assim: não se preocupa com o que estão falando dos teus filhos, porque eles não convivem na intimidade. Eles não conhecem quem é você na intimidade. O que você deve se preocupar é com o que os teus filhos falam de você. Porque o que você é dentro da sua casa é que eu sou para os teus filhos. Se você for um homem de Deus, seus filhos podem estar em qualquer lugar, eles nunca errarão o caminho de volta.
E eu aprendi, eu estava até compartilhando com o pastor Cleito, que eu achava que ser pai é quando nasce a criança e a gente pega no colo e começa a cuidar, pagar a conta e tal. E aí eu aprendi duramente que ser pai não é isso, esse é o começo, é um processo. Isso aí é maravilhoso, gente. Você que tem filho pequeno, isso é lindo, é top. Você fala para o filho, senta, ele senta. Come isso, ele come. Veste isso, ele veste. É lindo. Aí agora eu estou com um filho de 31 anos, uma filha de 24 anos, casado, fazendo um monte de erro, e eu doido para espancá-los, porque a gente já passou pelo caminho que eles estão trilhando, e a gente está dizendo, não vai, porque a gente já foi, já quebrou a cara, mas eles estão toda arrogantes, dizendo, não, você é outra geração, a gente sabe de... Porque essa geração parece que sabe de tudo, né? Eles conhecem de tudo um pouco, mais profundamente de nada. Aí o Senhor falou comigo, mais uma vez, deu uma xelapada. Falou, filho, agora você está aprendendo a ser pai, porque agora você não pode controlar o que eles comem, o que eles vestem, o que eles bebem. Eu falei, mas Deus não é justo. Ele falou, pois é assim que você faz comigo. A minha vontade é bater em você, mas agora você é maduro, já é grande. Eu não posso te bater, então eu tenho que ficar do teu lado dizendo assim, vai, agora eu te aconselho. Por isso que é o consolado. Agora não dá para controlar, agora tem que aconselhar. Então o pai nos aconselha, mas não nos manipula. Então Deus falou, pare de tentar manipular os seus filhos, seja pai. Aí sabe como ganhei meus filhos? Graças a Deus estão vindo, estão me ajudando. A gente tem uma devocional em casa agora. Minha nora, meu genro também. Sabe como fiz? Chamei eles para perto e falei assim, aqui é a casa de vocês. Porque eu falava, aqui não pode, aqui não deve, aqui não pode, aqui não deve. Estava santificando o lugar que era deles. Eu estava dizendo, você aqui tem que estar dentro das minhas regras, querendo mudar eles pela minha força, não pelo amor. Porque a Bíblia diz, o que constrange é o amor, não é a obrigação. Falei assim, quer fumar narguilho? Fume em casa. Vai para o baile? Vou levar. Eu sei que escandaliza, né, gente? Mas é meus filhos. Se eu não cuidar dos meus filhos, eu não tenho preparação para cuidar da igreja de Cristo. Se eu não amar primeiro aqueles que estão sob o meu cuidado, eu já me neguei a minha fé, diz a palavra de Deus. Então eles começaram, falou, pai, eles começaram, não pai, eu não vou fazer. Não pai, eu não vou fazer. Eu parei de obrigar. E no belo dia eles falaram, vou para a igreja. E no belo do dia eles estavam aqui aceitando Jesus. E agora sabe qual é o papo deles assim, dizendo assim, pai, a gente precisa se preparar. Eu falei, por quê? E quando o senhor não tiver mais, quem vai assumir a igreja? Agora estão preocupados em se preparar para estar assumindo a igreja. Alguns anos atrás eu estava preocupado com eles e questionando, mas o amor convenceu, e as palavras que eu liberava contra, agora eu começava a abençoar. Filhos, vocês continuam sendo filhos. Filhos, vocês são do altar. Filhos, vocês são chamados por Deus, são amados por Deus. Aquilo que eu estava profetizando contra, eles estão dando dor de cabeça, eles estão me trazendo muita dor. Eu comecei a abençoar, a profetizar. Então levanta a mão para o céu, se você puder dizer, Deus me ensina a viver em gratidão. Voltou, gente. Agora já me perdi tudo. A mesa é onde caráteres são revelados. É onde ideias são trocadas. Os projetos não nascem na cama, nascem na mesa. Foi na mesa, oh glória. Deus abençoe. Olha, agora a voz ficou boa, hein? Só que eu estou sem retorno, tá? Glória a Deus. Primeiro altar, quarto. Como é que está o teu quarto? O que você fala dentro do teu quarto? Segundo altar, mesa. O que você tem falado sobre a mesa? Ou se você senta na mesa ainda. Se você tem esse tempo com a sua família. Aí eu estava falando, o TDAH bate forte, gente. A gente vai longe, né? Eu estava falando sobre mesa, aí fui para filho, e acabou tudo aqui, bagunçou tudo. É o TDAH. Na mesa, projetos são revelados. Diga, na mesa, projetos são revelados.
intimidade é estabelecida. Tudo na mesa. O reflexo da mesa reflete no altar. O altar da aliança. Quando eu entendo que o que Deus quer de mim é uma vida, mas não só a minha vida, mas também as palavras que eu libero. E eu comecei o texto dizendo para vocês que o sacrifício de louvor é o fruto dos seus lábios que confessam o nome do Senhor. É aquilo que você está falando, é que está subindo. Eu disse que e o que sobe, sobe como espírito vivo diante de Deus. Tudo que você fala, sobe como adoração ou sobe como blasfêmia diante de Deus. Cuidado com aquilo que você fala, mas não só na igreja, porque na igreja é lindo cantar, é lindo dizer que Jesus ama, mas o lugar da revelação é o quarto, é na intimidade, é a mesa, é na casa. Deus, o projeto de Deus nunca foi igreja. Nunca foi igreja. Sempre foi casa. Sempre foi família. Sabe o ambiente mais seguro que nós deveríamos ter? Se chamaria, se aqui fosse casa de verdade, seria aqui. O que nos une foi um sacrifício, sacrifício de sangue, que ele estava dizendo. Quando vocês entenderem que temos o mesmo sangue, ao invés da gente se matar, a gente vai se ajudar. A gente vai orar. Obrigado, Jesus. Mandou um chofar do céu. Aleluia. Comigo pode acontecer, mas o segundo pregador não pode, que me queima, tá? O diabo não começa destruindo ministérios. Ele começa destruindo famílias. Porque sem verdade em casa, não há autoridade no altar. Só quem edifica altares na profundidade da intimidade com Deus, prepara um futuro para os filhos, que não vão se afogar quando atravessarem o mar das lutas. Onde você consolida a sua família, não é na igreja. Pastor não tem responsabilidade de educar filhos. Pastor não tem responsabilidade com o teu casamento. Pastor pode aconselhar, mas a responsabilidade do teu casamento se chama você. É o que você fala, é como você trata. Mulheres, querem um segredo para ter um homem vitorioso? Quantos querem? Mulheres? E o resto não quer, não? Vou repetir, né? Quem quer o marido vitorioso? Quem quer o marido derrotado? Você sabia, mulher, que as palavras que saem da sua boca têm o poder de fazer esse homem se tornar um super-homem? Ou as palavras que saem da sua boca têm o poder de destruir esse homem e tornar ele nada? Todo homem, por mais bravo, seco, calado que seja, ele não fala. Ele não vai falar isso para você. É mais ou menos, é assim, você vai abraçar e vai falar assim: meu lindo, meu príncipe, meu cheiroso. Ele, tá bom. Mas a maior motivação que um homem quer não é das pessoas lá de fora, mas é das mulheres que estão dentro de casa. Uma mulher que diz: você é um guerreiro, você é o meu protetor, você é o meu grandão. Ele pode ser pequeno, mas profetiza. Agora a mulher, querido, a mulher fica desempregada, ela faz unha, ela corta cabelo, ela limpa a casa, ela vende bijuteria, vende lingerie. Sim ou não, mulheres? O homem fica desempregado, ele procura serviço, daqui a pouco ele está arrasado no sofá. Aí você imagina, ele está arrasado no sofá, preocupado com as contas, a cabeça a milhão, e você chega e diz assim: levanta, vagabunda. Você não vai trabalhar, não? Você matou seu marido. Agora chega e fala assim: filho, eu acredito em você. Eu casei com um homem de Deus cheio da unção. Deus vai abrir porta para você.
Eles não falam, mas por dentro eles estão assim. Eu tenho que me controlar, é que às vezes me dá vontade. Sabe aquele, aí rola no chão. Ai, você é tão bonito, você é tão... Aí ele fica... Por dentro ele está assim. Esse homem vai acordar na segunda-feira, turbinado, porque tem uma mulher que está liberando uma palavra de vida para ele. Agora, se você começar a falar mal dele, piora. Ele fica moado. E homem é teimoso e birrento. Se você ficar falando da goteira da pia, ele fala, eu posso arrumar. Eu posso arrumar, mas só porque você falou, eu não vou arrumar. Né, meu amor? Eu cheguei na minha esposa, eu estou falando de prática, gente. Cheguei na minha esposa e falei assim, aconteceu uns acontecimentos comigo alguns dias, mexeu na minha testosterona, baixou. Aí eu falei, eu vou tirar sarro disso. Aí um dia ela estava me xingando, eu falei assim, você não entende que minha testosterona baixou? Eu estou muito sensível hoje. Você tem que me tratar com amor. Ela, que é isso? Eu falei, eu estou com a testosterona baixa. Mas um dia eu cheguei para ela e falei assim, se você me criticar, eu travo. Se você não me apoiar, eu vou travar. Só confia. Mulher, se você não confia no homem que está do teu lado, você não vai conseguir confiar em Deus que você não está vendo. Ele talvez não é o que você espera ou o que você idealizou, mas ele é o homem que Deus colocou do teu lado, que vai te proteger, que vai te guardar, que vai te sustentar, mas dependendo do que você falar. Se você está do lado do teu marido, agora é momento de você elogiar ele. Libera aí. Fala para mim. Maridos, vocês querem ter uma mulher pega o cartão de crédito na mão dela. Olha os homens indo embora já. Enquanto o homem precisa da aprovação da mulher, se eu estiver mentindo, diga que eu estou mentindo, homens. A gente pode ser reprovado por todo mundo, mas se a nossa mulher nos aprovar, a gente se sente o homem mais importante da face da terra. Mas se a gente tiver uma mulher que nos critica, aí outro dia a mulher falou mal, falava mal do marido, falava mal do marido na igreja, falava mal do marido nas rodas. Aí o que acontece? Tanto que você falar mal, os outros começam a falar mal do teu marido. Aí você vai reclamar do que? Se você é a primeira que acusa ele, mostra os defeitos dele. Ele não presta, mas é teu marido. Ele não é bom, mas é teu marido. Ele é bravo, mas é teu marido. Agora a mulher não, gente. O que mulher quer? A mulher quer atenção. A mulher quer que você repare nas unhas, no cabelo, no que ela fez. É isso. Você chega e fala, chegou a maravilhosa. Que cabelo é esse? Porque deixa eu te falar, quando Adão não elogiou Eva, tinha uma serpente elogiando ela. Se você na sua casa não aproveita o lado da tua mulher para elogiar e dar atenção para ela, pode ter certeza que na rua sempre tem uma serpente querendo falar com ela. Mulher quer atenção. A mulher quer que você sente no sofá, desligue a televisão, tire o celular do lado e fala meu amor que eu estou te escutando. Por mais que ela fale 1 hora, 2 horas, 3 horas e não conclua o assunto. Porque eu nunca vi uma mulher concluir um assunto. Começa a discutir. Não era isso que eu ia pregar, mas eu estou sem esboço, então vai agora isso aí.
Você conversa, a mulher, vocês estão brigando. O homem é prático. Ó, eu estou chateado com você porque você fez isso. Pronto, acabou. A mulher não. A mulher ela vai ressuscitar coisas que aconteceu 30 anos atrás. E aí detalhe, ela vai falar. Aí vai falar, quando vai terminar esse assunto? Nunca termina. Ela não termina o assunto. Eu sei que vocês mulheres não gostam, principalmente nessa geração de empoderamento, porque parece que... Mas a mulher gosta de falar mesmo, é verdade. Se a mulher não gostar de falar, a serpente não falaria com ela. Mas é bom isso. Porque o fato delas falar, elas são mais sensíveis ao que está acontecendo no ambiente. Nós homens somos meio panguão, a gente chega no ambiente, não percebe, a mulher percebe tudo. Eu chego numa casa, eu sento, acabou. Não sei, a mulher chega, minha esposa fala, você viu o que estava na porta? Você viu o que estava acontecendo no quarto? Você viu que fulano olhou torto? Você viu que ela conhece todo o ambiente, é mulher, Deus deu isso para ela, é tremendo isso. Eu glorifico a Deus pelas mulheres, né? Que se não fosse elas, nós homens estaríamos perdidos, estava lá no quarto depressivo. Mas graças a Deus que nós temos as mulheres para dizer, levanta! Tem que homenagear, porque as mulheres estão maiores números. Mulher, que é isso? O que marido você tem falado para sua esposa? Aliás, o que você tem falado da sua esposa para as outras pessoas? É isso. Eu falo tanto que eu até compus uma canção para minha esposa. Eu vou cantar para vocês. Canta ou não canto? Canta ou não canto? Gente, eu estou pregando, mas quando eu olho para ela, eu perco todo o sentido da coisa. Aí, às vezes, ela está lá no quarto e eu fico, vamos até gravar, aí, vamos gravar. Aí eu fico, você me faz feliz, você me faz feliz, você é minha mulher e me faz feliz. Olha, gente! Glória a Deus. Depois dá uma oferta para o meu tecladista. O que você tem falado na mesa, no quarto? Pastor, por que isso não começa no altar? Porque tudo aquilo que acontece no lugar de intimidade vai refletir aqui no altar. O que faz a igreja grande não é números, são famílias. Famílias curadas, a igreja curada. Família destruída, a igreja destruída. Os maiores desviados, desigrejados, não saíram por causa de palavra de pastores, saíram por palavras que foram liberadas dentro de casa, falando mal da igreja, falando mal de pessoas, comprometendo a intimidade de pessoas. A nossa casa deve ser um altar, porque a nossa casa é o reflexo de quem é você. Aí eu estava falando que eu comprava para o pastor os talheres. Aí um dia Deus falou assim, pois é, que lindo, você sabe comprar talheres, você sabe comprar copo, prato para o pastor que vem uma vez na sua casa por ano, mas você não tem coragem de comprar para a tua família e servir uma mesa de melhor qualidade para eles. Se você não sabe levantar de manhã, preparar uma mesa para quem está dentro da sua casa, você não tem a autoridade para fazer isso para ninguém. Porque se você não honra quem está dentro da tua casa, você não tem capacidade de honrar quem está do lado de fora. Lá em casa, como eu disse, minha testosterona está meio baixa. Então eu sempre tive, minha mãe era uma mulher muito arrumada, organizada. Ela gostava de todos os detalhes. Então lá em casa eu gosto de comprar, gente, talher, copo, prato, paninho. Eu amo isso. Eu fui esses dias, aqui tem uma loja chamada Busca Busca. Gente, é a Shopee. Eu fui lá, eu pirei. Aí talvez você ia falar, não pirou nas ferramentas não, gente, nas utensílios domésticos. Aí sabe que Deus falou comigo dentro do carro mais uma vez? A sua casa, você é minha casa e a sua casa é sua casa. Vou repetir isso aí, talvez ficou meio confuso.
Você é minha casa, eu habito dentro de você. E a casa que você mora é a sua casa. Então o reflexo da sua casa é o reflexo de quem você é. Se a sua casa estiver desorganizada, a sua vida também estará. Pergunta para o teu irmão assim, como está teu guarda-roupa? Meu Deus, meu Deus. Assim como Deus está trabalhando na sua casa, que é você, quem cuida da sua casa é. Então quem tira o demônio de lá, quem que deve ser? Porque a casa é de quem? Olha que detalhe, Jesus disse assim, eu bato na porta. Por que ele bate na porta? Porque a casa é de quem? Sua. E se você não cuida da tua casa como um altar, não queira cuidar da vida dos outros. Vai pintar, vai passar uma massa corrida, troca os móveis, compra parcelado, mas arruma a tua casa, porque a tua casa é reflexo da tua vida, e se a tua casa estiver desorganizada, a tua vida também estará. Amém? Não era para falar isso, mas eu falei, pronto. E o bom de ser um anfitrião é que eu posso falar. Para terminar, o que acontece? Pode pegar de novo? Ó. Oxe, não. Gente, o problema não é quando eu estou pregando, é quando ele levanta. Quando ele levanta, começa, banana tu não, banana, que ele fala, acabou, e agora? O que eu faço? Termino, canto um louvor. Primeiro, quarto. Quando você acorda, como fica a tua cama? Como é que você organiza a sua mesa? Porque tudo que você fizer lá vai refletir aqui. Tudo que você fizer lá, porque lá às vezes você não pode falar. Aí você pega pessoas aqui para ouvir o que não merece ouvir. Aí você quer descarregar no pastor, no líder, as frustrações que você tem na sua. Olha para mim. Eu não sou responsável, nenhum pastor é responsável pelo que acontece na sua casa. A casa é tua. Cuida você dela. Cuida do teu esposo, cuida da tua esposa, cuida do teu filho. Eu não tenho responsabilidade nisso. Eu tenho que cuidar da minha casa. Amém? Fala para o teu irmão assim, quer um conselho? E não esqueça desse conselho. Toma conta da sua vida. Eu sei que os religiosos piram, ficam torcendo o bico. Geralmente quando a palavra incomoda, torce o bico. Porque se não incomoda, dá glória a Deus. Porque, querido, você é capaz de julgar todo mundo, mas não consegue olhar os defeitos da tua vida? A Bíblia diz, para de apontar um erro no olho do teu irmão e tira o argueiro que está dentro do teu. Você não foi chamado para ser juiz, você foi chamado para ser irmão. A igreja não é tribunal. Não é lugar de sentenciar ninguém. A igreja é lugar de curar pessoas, de aceitar pessoas, de ajudar pessoas. Sabe quem a gente está se tornando? Às vezes os irmãos mais velhos. O filho pródigo vai, quando volta a gente acha que ele não merece nada. Aí o pai diz, você tem tudo e não aproveita. Ele saiu e voltou e vai aproveitar. Porque, querido, presta atenção. Se você não cuidar do leito, da casa, do quarto, da mesa, uma hora ou outra vai refletir na igreja. E no fundo, você vai ver gente na rede social falando mal de quem? Da igreja. Mas o problema não começa na igreja, começa em casa. Pessoas contaminadas no seu coração, coração doente. Porque a cura não vem quando a gente ora. A cura vem quando a gente fala. Quantas pessoas deprimidas, tristes, frustradas, amarguradas, chega dentro da igreja e diz, glória a Deus, tu és lindo, mas no fundo está querendo dizer, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque aprenderam que na igreja a gente tem que vir para receber. Igreja não é lugar de receber, igreja é lugar de entregar. Na igreja é o reflexo do que eu já recebi na minha casa.
saúde, paz, prosperidade. E quando eu venho na igreja, eu levanto as minhas mãos e só agradeço, porque fé não tem a ver com pedir, fé tem a ver com agradecer com o que já recebeu. Quem tem fé não pede, quem tem fé agradece. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza das coisas que sim. Então quem tem fé não espera pegar ou ver, ele já agradece, porque sabe que Deus já deu. Então se a gente não arrumar a nossa casa, e não tem como arrumar o que está dentro do nosso coração sem arrumar o que está na nossa, o maior processo que nós temos é lá. Para quê? Para quando chegar aqui, nós fazemos aliança com aquele que Deus colocou para nos abençoar. Deixa eu te falar algo. Sabe por que pessoas mudam de igreja? Porque elas não entenderam o valor da aliança. Aliança você não faz com instituição, você não faz com estrutura. Aliança você faz com o pastor. Jesus disse assim: se matar o pastor, as ovelhas dispersam. O diabo não quer destruir a igreja, o diabo quer destruir o pastor da igreja. E como que o pastor é destruído? Pelas palavras que os membros da igreja liberam sobre a vida dele. Porque, querido, se você tem aliança com a instituição, uma hora a instituição não presta, a liturgia muda. Mas se você tem aliança com o teu pastor, você diz: esse cara, onde ele for, eu estou com ele. Esses dias eu cheguei e fiz uma reunião aqui na igreja. Falei assim, ó, aqui nós tínhamos um envelope e se colocava o nome do dizimista e de quem era primiciante, se colocava no papel. Aí a tesoureira ia lá, marcava de quem era dizimista e ofertante, né? Então geralmente a gente sabia quem é dizimista e ofertante. E pasme, gente, uma igreja grande, 30% dizimista, o restante dizima uma vez na vida, outra na morte. E aí eu sou daquela cultura que eu aprendi o seguinte: não é dizimista, tira do altar, não serve para fazer nada, porque é ladrão. Eu aprendi isso. Aí o Senhor falou comigo: se eles verem a igreja como instituição, eles nunca vão participar dela. Mas se eles verem a igreja como família, e você como cobertura paterna, eles vão estar junto com a igreja. Aí sabe o que Deus disse para mim? Tira o nome, deixa livre. Cheguei na tesoureira, cheguei nos pastores, isso aí gerou polêmica. Não é justo. Eu falei: pode tirar. Não vai saber quem é dizimista e quem é ofertando nessa igreja mais. Pode tirar o papel. Quem quiser ofertar, quem quiser dizimar, dizime. Pastor, e eu quero. A minha esposa é profeta no tutano, raiz, sabe? É profeta raiz, aquela lá que quando fala, é tipo assim, o pessoal quer beijo, fala comigo, mas chega nela, é doido. E detalhe, gente, eu trato o maior carinho. Filho, senta aqui, tadinho, vem cá. A pessoa sai e não fala nada. Ela senta, pá. No outro dia tá a pessoa no altar: apóstolo Elias falou isso, mudou minha vida. Eu falo: miserável, te tratei com tanto amor. Eu tinha um membro aqui que não gostava de trabalhar, gente. Eu acho que só aqui na igreja de Ferraz tem isso, gente. Fala: pastor, eu não sei o que acontece, mas não para emprego nenhum. Aí eu tentando falar com ele: filho, né, vê o que você gosta de fazer. Talvez você não goste de acordar cedo, então monta um negócio, trabalha por conta. Tentando ministrar para não dizer literalmente o que ele era. Aí eu não estou entendendo porque minha vida financeira é travada, pastor, meu nome está sujo, os empregos tal. E eu, né, tentando fazer me enxergar, nada. Aí um dia nós fomos para um retiro, ele foi levar a pastora Elias primeiro, que eu estava trabalhando. Cheguei no retiro, ele vem chorando, me abraçando. Falei: já começou o retiro? Eu perdi tudo. Ele falou: não, eu fui tratado. Falei: sério? O que aconteceu? Eu estava vindo com a pastora Elias e ela falou a verdade na minha cara. Eu falei: o que ela falou? Eu comecei a falar o que eu estava falando para o Senhor, que estava assim. Ela falou assim, parou, escutou. Depois ela falou: deixa eu falar. Eu falei: deixa. Ela falou assim: sabe quem você é? Você é um vagabundo. Você não gosta de trabalhar, sai da negação. Aí ele me abraçando, o senhor dizendo: pastor, eu sou vagabundo mesmo.
que eu estava falando mesmo, gente? Hoje o TDAH está batendo longe. O que eu estava falando? Eu estou falando sério, gente. Aí eu tirei. Só que Deus tinha falado no meu coração algo. Eu falei, não vou falar nada. Isso, pastores, não é justo. Eu falei, na Santa Ceia de Oficiais, que vai ser mudado para Santa Ceia de Filhos, eu vou falar. Quando foi na Santa Ceia, eu falei assim, gente, estão escandalizados achando que a igreja vai perder a arrecadação. Mas deixa eu te falar, quem já foi filho aqui, levanta a mão. Quem já foi filho? Quando você era filho e morava na casa do teu pai, quando você trabalhava, o dinheiro era todo teu? Você tinha que ajudar por opção ou por obrigação? Então dízimo e oferta é para quem é filho. Quem não é filho não tem responsabilidade com a casa. Então nunca vai ser fiel no dízimo e na oferta. Mas filho sabe cuidar da casa do pai. Não adianta ministrar, não adianta revelar, não adianta repreender. Se ele não se sentir filho, ele não ajuda. Mas quando ele falar, eu sou filiação dessa casa, então eu vou contribuir, porque eu sou participante da mesa. Você está entendendo? Então o pastor é onde você tem que ter aliança. Eu tenho um filho aqui, bem pequenininho. Quando vocês procurarem ele, você vai achar. É um menino bem pequenininho, o nome dele é Montanha. E ele falou algo para mim. Ele disse assim, ele tinha um pastor top, gente, top mesmo, eu conheci. O cara prega em todo mundo aí, é doutorado em divindade. Fala grego, aramaico, hebraico, japonês, fala tudo. Eu perto dele, eu falo, quem eu sou? E o cara é músico ainda, gente. Toca todo, multi-instrumentista. Aí ele veio congregar aqui, eu falei, o que esse cara veio fazer aqui? Eu falo, vai, nós. Falo tudo errado. Mal tinha terminado o colégio. Aí ele veio. Aí eu comecei a ministrar ele. Aí ele, posso falar, Montanha? Aí ele falou assim, pastor, minha esposa, ela não está aqui não, né? Então eu posso maiar ela. A minha esposa. Aí ele achando que eu ia chegar e filosofar para ele. Eu falei, fala, filho, tudo que está acontecendo na tua casa é culpa tua. Homem, tudo que acontece na casa sua é culpa tua, você põe coisa errada. Amém? Aí ele ficou olhando e falei assim, quando Deus fez a mulher para o homem, da onde a mulher saiu? Aí ele falou, de dentro do homem. Então, a mulher que você espera não está do lado de fora, está do lado de dentro. Você quer que ela volte a tenha vida? Morra. Porque Adão teve o sono profundo, e no Velho Testamento quem tem sono profundo é quem morreu. Então Adão morreu e Deus tirou. Então, para que você tenha uma mulher forte, morra homem, para que essa mulher forte nasça. Aí ele ficou assim. Porque eu comecei a ministrar ele, e ele chorando mandou um áudio para mim dizendo assim, apóstolo, eu tive um pastor, cara, que ministrou a minha vida na alma, mas eu não sentia que ele era a minha paternidade. Ele ministrava, eu respeito ele, mas eu estava procurando, porque não é pai que escolhe filho, é filho que escolhe pai. Deixa eu falar para você, se você não viu a figura do teu pastor como uma paternidade na tua vida, você vai ter aliança com a instituição e nunca com a igreja. E aí o que acontece? Qualquer coisa que acontecer, você vai trocar de igreja como se troca de roupa. Mas se você tem aliança com o teu pastor, você pode estar na Bahia, ele continua aliançado com você. Você não precisa estar na igreja dele. Eu estou dizendo que você tem que ficar o resto da vida, mas você vai carregar o que ele te ensinou, porque você tem aliança com o teu pastor. E ele falou assim, mas eu encontrei minha paternidade é o Senhor. Eu literalmente reconheço a minha paternidade. Eu posso ir para qualquer lugar do planeta, o Senhor vai ser minha cobertura e minha paternidade. A igreja, se não aprender a ser curada em casa, nunca vai reconhecer a paternidade no altar. Então ela vai viver julgando, ela vai viver falando. Eu vi um pastor que veio ministrar aqui, dizendo que foi pregar numa igreja, e quando ele chegou primeiro, o pastor presidente não tinha chegado. Aí quando eu não estou ovacionando nenhum pastor, não é só porque eu sou pastor, mas eu entendi que se você não tiver filhos, essa pessoa é visitante, e visitante entra e vai embora quando quer. Mas se você gerar uma igreja de filhos, essa igreja vai se tornar uma igreja família.
E um irmão vai ajudar o outro. E a igreja vai crescer. Mas se a igreja for de igreja de visitante, que não tem aliança com o pastor, eu faço parte daquela igreja, mas eu não gosto. Não, querido, você tem que aprender, não é gostar. Porque você não escolhe o pai que tem, biológico, e não é obrigado a gostar dele, mas você tem que respeitar ele. Só que no reino muda. Você tem que honrar o pai espiritual que Deus colocou sobre a sua vida, porque é ele que te abençoa. É ele que ora por você. É ele que libera a bênção sobre a sua vida. Deus poderia ter tirado Israel do Egito a hora que quisesse, mas Deus levantou um líder. Então Deus sempre levanta líder para liberar pessoas do Egito. Você não sai sozinho. Então Deus falou isso comigo. Falou, honra, faz isso aí. Ele falou que estava lá pregando. Quando o pastor chegou, a igreja toda se colocou de pé e começou a aplaudir o pastor. Isso é religioso, né? Aí eu aplaudo Jesus, a igreja toda aplaudindo Jesus, o pastor. Aí ele ficou escandalizado. Falou, pode? Que idolatria é essa? Aplaudindo o pastor? Quando acabou o culto, ele ficou tão indignado que ele não quis nem falar com o pastor. Ele chegou num pastor auxiliar e disse assim, eu cheguei aqui, eu achei estranho isso aí. Cheguei aqui, o pessoal se levantou para aplaudir o pastor. Por que vocês fizeram isso? Ele falou assim, é hábito nosso. Aí ele falou, mas por quê? Ele falou assim, esse homem aí me ganhou para Jesus. Orou por cura da minha esposa. Restaurou, foi usado para restaurar meu casamento. Casou meus filhos. Como eu não vou honrar um homem que me abençoou tanto? Porque se você não sabe honrar, você vai criticar. E por que pastores estão sangrando? Querido, nunca aconteceu tanto fechamento de igreja como nesses últimos dias. Nunca houve tanto suicídio pastoral como aconteceu nesses dias, porque nós estamos vendo pastores doentes subindo no altar, sangrando, tendo que ministrar cura estando doente, tendo que ministrar libertação estando preso, frustrados, tendo que ministrar sonhos. E aí às vezes você olha o pastor e não tem coragem de, no final do culto, dar um abraço nele, vai embora e nem cumprimenta ele, nem manda uma mensagem. Esses dias eu estava arrasado, gente. Eu passei por um processo, foi por isso que mexeu minha estrutura, mexeu meu organismo. Um processo que eu nunca gostaria de passar, e eu já estou terminando, tá? Está sentado ainda. Então quando ele terminar, eu nunca gostaria de ter passado esse processo. Eu vendi um imóvel, eu sou corretor, né? Eu vendia carro, comecei corretagem de casa, sou corretor credenciado. E eu vendi uma casa e o rapaz me deu um golpe. E nesse golpe foi um valor exageradamente alto. Só que ele chamou os irmãos para mim. Sabe os irmãos? Os nossos irmãos. Só que é os irmãos das trevas. Não tá gravando. Depois você corta isso aí, tá, bebezinho? Aí ele chamou. Quando eu penso que não, meu telefone toca. Aí eu vejo entrando várias pessoas. E aí eu não sei falar na gíria, gente. Eu nunca aprendi a falar na gíria, gente. Eu não sei falar. Aí, salve rapaziada, meus irmãos, forte abraço, aqui é vulgo não sei o quê, sou de não sei da onde, sou de não sei da onde. E eu ouvindo, e eles começaram a debater, porque o rapaz tinha falado que eu que estava errado. Aí eles, o senhor é pastor, é vulgo pastor? Eu falei, não, eu sou pastor. Gente, a voz deles já estava me botando medo já. Eu nem estava vendo eles, já estavam com medo deles. O senhor é pastor? Eu falei, sou pastor de igreja. Ah, tá bom então. Aí olhou para o rapaz e falou, você é o quê? Você é vagabundo? Desculpa a palavra. Falou assim, você é vagabundo? Eu sou vagabundo. Então me conta aí. Pastor, nós ouvimos o vagabundo aí. E tal, falou isso e isso. E eu quero ouvir sua versão. Aí eu falei, contei desde o início. Aí ele, opa, tem coisa errada aqui. Você está prejudicando o pastor? Aquilo que ele tinha armado contra mim, se voltou para ele. Ainda teve um que mandou um áudio, depois que terminou a ligação, ligou para mim e falou assim, pastor, nessa peleja não tereis que pelejar. Deus levantou Gideões para te defender. Aí eu, né, gente, eu fiquei no total de horas, 24 horas no telefone. Então,
eu chorava, eu colocava no mudo, chorava, voltava, falava, Deus, eu não preciso passar por isso, você está fazendo eu passar por isso, fazer passar por isso. Mas enfim, isso mexeu com toda a minha estrutura hormonal, eu fiquei muito arrasado. No final, eles disseram, olha, você tem duas opções, tiraram o rapaz da linha, falou, pastor, agora a gente vai sequestrar ele, vai levar para uma quebrada, o senhor vai ter que estar junto que a gente vai matar ele. Aí eu comecei a chorar. Pelo amor de Deus, eu sou pastor, eu não mato nem mosquito, não faça isso não, eu perdoo, eu faço alguma coisa. Conclusão, saiu da minha mão, liberei, tomei um prejuízo enorme, gente. Estou me recuperando, mas Deus vai me dar em dupla honra, porque em lugar da vergonha, Deus sempre tem dupla honra para aqueles que temem a Ele. Mas mexeu comigo. E eu confesso, gente, que eu estava com medo de vir para a igreja. Você tem noção de um pastor ter medo de vir para a igreja? Ao ponto de eu subir essa rampa e falar para os diáconos, olha se algum motoqueiro sobe de capacete e faz a volta, porque eu tô sentindo que vai subir alguém, vai me dar um tiro em cima do altar. Gente, eu tremia, eu vinha para Ferraz. Eu não estou morando mais em Ferraz, eu vinha para Ferraz tremendo. Eu estava a ponto de falar, eu não vou mais para Ferraz, eu vou abandonar a igreja. Com medo de ser assassinado, de ser pego, porque eu nunca participei disso. Eu estava com medo. E aí um dia Deus falou comigo, vai filho, vai que eu sou contigo. Mas eu subi aqui, gente, tinha que manter a pose, tinha que estar bem. Mas eu aprendi que o meu melhor, que o lugar que eu tenho que ter segurança para revelar meus traumas e medos é na igreja. Se eu não confiar na igreja, na minha família, chamado irmãos espirituais, eu não tenho estrutura para falar de amor em lugar nenhum. Aqui é o lugar que eu me revelo, aqui é o lugar que eu confesso meus pecados, aqui é o lugar que eu choro, aqui é o lugar que eu sou verdadeiro. Eu tenho que ser verdadeiro aqui, porque o que eu sou aqui eu tenho que ser na minha casa. Então eu já tinha falado com os pastores, mas eu já tinha falado só com os pastores. Pastores, eu estou vivendo isso, estou vivendo aquilo e tal, orem por mim, mas quieto. Aí, gente, nesse meio tempo eu recebo um áudio de uma membra. Nunca sentei com ela, gente. Ela está vindo aqui, eu nunca sentei com ela. E ela, no áudio ela dizia, pastor, como a sua vida me edifica. Essa madrugada eu levantei orando pelo Senhor. Cada ministração, o seu testemunho, a sua atitude, a sua verdade tem edificado, eu sou grato. Eu estava nas garras do inferno. E as palavras que saíram do altar do Senhor liberando sobre a minha vida. Hoje eu sou uma mulher curada e restaurada para a glória do nome do Senhor. Enquanto eu estava lendo, ouvindo aquele áudio, eu chorava. A minha pergunta é, qual foi a vez, ou quantas vezes durante um ano você manda uma mensagem para o teu pastor, agradecendo pela vida dele? Qual foi a vez que você dobrou o teu joelho e disse, hoje eu não vou pedir nada, eu vou orar só pelo meu pastor? Aí sabe o que a gente faz? A gente está bagunçado em casa e vem para a igreja e quer bagunçar a igreja também. A gente quer trazer as mazelas da nossa casa para dentro da igreja e culpar a igreja pelos nossos fracassos. Quem cuida da sua casa é você. Por isso que a igreja não é lugar de você receber, é lugar de você entregar. Porque o Deus que você serve não te entrega na igreja, Ele entrega na tua casa. Ele honra na tua casa. Quando Deus foi falar para Abraão, Ele não foi na igreja, Ele foi na casa de Abraão falar que ele seria pai. Você está entendendo? Então, como que está esses 3 altares? Como é que está a sua aliança com o teu pastor? Eu sei que aqui tem várias igrejas, e eu quero pedir para os pastores virem aqui na frente dessas igrejas. Vem aqui na frente, pastores. Eu gosto muito de fazer isso, porque Deus tem falado muito forte comigo sobre isso, sobre aliança pastoral, paternidade. A gente precisa se pegar. Vem para cá. Eu tenho certeza que os pastores que são pastores de igreja, que estão cuidando, sabem a dor que é cuidar de pessoas. Às vezes a gente tira o nosso tempo para servir. O pastor William e a pastora Cláudia estavam compartilhando que estava cuidando do filho enfermo, mas ministrando pessoas. Essa é a vida do pastor. Mesmo sangrando, ele ainda tira forças para cuidar de alguém. Você nunca vai ver um pastor negando uma oração, mesmo que ele precise daquilo que você está pedindo. Quantas das vezes o pastor deixa de dar tempo aos seus filhos para
dar tempo para os seus filhos. Quantas das vezes o pastor sobe para ministrar chorando, sangrando, e você senta para julgar a palavra do pastor? Hoje o pastor não foi enfático, não foi feliz na sua ministração, mas mal sabe você que ele estava pregando para você, mas estava cortando nele o que ele estava falando. Igreja, deixa eu te falar, pastor sangra. Pastor sangra. Você pode trocar de igreja, e se você trocar de igreja não vai mudar, mas se você tiver aliança com o seu pastor, é ele que vai ser instrumento de Deus para restaurar a sua vida. Então, antes da gente ter aliança com qualquer outras igrejas, porque é fácil você pegar a internet e abrir, porque hoje está fácil. Hoje tem os teólogos da internet, e talvez o seu pastor não tenha nem teologia, o teu pastor não sabe nem falar teologia, não fala nem bonito, mas é teu pastor. É teu pastor. Doente. Tenho certeza que o pastor William, a pastora Cláudia, o pastor Ademir estava aqui 1 mês e pouco. Perdeu a esposa. Mas sabe onde ele estava no domingo? Ele enterrou a esposa na sexta. Mas sabe onde ele estava no domingo? No altar. Pastor William tinha que cuidar da igreja, porque os membros precisam. Esse é o coração de um pastor. Então, se você não tem aliança com o teu pastor, você não tem aliança com a igreja de Cristo. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar pelos nossos pastores. E se você sentir de Deus, de sair do teu lugar e vir orar pessoalmente pelo teu pastor e fazer aliança com ele. Eu não sei, gente, eu não sei como você chegou aqui. Estou pregando para a minha igreja também. Eu não sei como você chegou aqui, mas vou te falar, a sua aliança com a igreja não é com o altar da igreja, não é com o cargo da igreja, não é com a estrutura da igreja. A sua aliança é com o teu pastor. Porque essa estrutura pode desaparecer, mas se você tiver o teu pastor, o culto vai ser na praça, o culto vai ser na casa, o culto vai ser no parque, mas vai continuar tendo culto. E as ovelhas não vão se dispersar. Mas se você não tiver aliança com o teu pastor vai sangrar, a família do teu pastor vai sangrar. E simplesmente você vai dizer, me dá, me dá, me dá, me dá. Qual vai ser a vez que o teu pastor vai receber de você? Qual vai ser a vez que o teu pastor vai ter os seus joelhos dobrados por causa de você? É hora de você entender. Se você cuidar do teu pastor, você está cuidando da igreja de Cristo. Mas se você não zelar pelo teu pastor, e outra coisa, se você não sabe orar pelo pastor que você tem, então estenda a mão para cá. Comece a orar pelo teu pastor. Abençoe os pastores que estão aqui nesse altar. Peça para que Deus dê força, cuide da saúde deles. Pai, nós oramos agora. Eu também sou pastor. E eu quero orar, Deus amado, por cada um dos teus filhos que estão aqui nesse altar. Hoje nós estamos reparando alguns altares que nós nos permitimos ser destruídos. O altar da intimidade, o altar, Deus amado, da mesa e o altar da aliança. Nós nos perdemos porque olhamos a humanidade de um pastor. Muda o microfone. Quando a gente começa a olhar a humanidade de um pastor, a gente perde o respeito, mas todo pastor sangra. Todo pastor sangra. Todo pastor tem dores. Todo pastor passa o processo da depressão. Todo pastor passa o processo da negação. Um momento de querer desistir, mas por amor a Cristo e amor àquilo que Deus entregou, ele diz, eu não vou deixar, eu vou cuidar, Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já entreguei minha vida ao Senhor, fui sacrificado com Cristo também. Então cuida do coração dos pastores.
Eu vou pedir para você do Rio, você de São José, e você que está aqui, vem aqui na frente, vem orar com os pastores, faça uma aliança com eles. É hora de aliançar. Eu tenho visto uma geração que está se perdendo dentro da igreja, está desviada dentro da igreja, porque perdeu a aliança com o seu pastor, perdeu a comunhão com o seu pastor, perdeu a intimidade com o seu pastor, começou a ver a humanidade do pastor e perdeu o brilho. O teu pastor sangra, o teu pastor geme, ele tem vontade de desistir, ele tem vontade de parar, mas sabe por que ele não para? Porque ele vê você,